Hoje a gente vai falar do movimento terra, né? O segundo, lembrando que a gente começou essa conversa com o movimento fogo. Se você não chegou a pegar, volta lá no movimento fogo para entender um pouco da lógica, tá? Apesar de ser um ciclo, né? Os 5 movimentos serem um ciclo, não tem um inicial, principal, eu resolvi começar com fogo por uma questão didática, né? Então vamos prosseguindo aqui. Primeiro vamos ver as características. Quais são as características da Terra, né? Desse segundo movimento Terra? Ela é fixa, né? Ela tende a estabelecer um centro, ela é pesada, firme e estável, né? Então a Terra ela tem essas características, né? De peso, de estabilidade, de procurar se manter na forma que ela é. Diferente dos outros movimentos que às vezes são mais moldáveis, às vezes se movem por conta própria, crescem, né, como a madeira. A Terra ela tem essa característica da firmeza, né, de se manter daquela forma e com aquele peso. Né? Então é essa capacidade de achar um centro e manter esse centro, né, e voltar para esse centro também, tá? Quando ele é perdido, ou seja, a pedra pode rolar, mas em algum momento ela para e estabiliza. Né? Quais são as relações que isso tem com os órgãos internos? Né? Do movimento terra, a gente tem o estômago, que é o órgão oco, né? Seria o yang, né? Que ele tem espaço dentro, e o baço pâncreas, né? Que são o yin, nessa parte da terra dentro do corpo. Tá? Qual é a função, né, psicológica dele? Assim, o estômago, ele tem o estômago, né, baço pâncreas, a gente pensa muito nessa questão digestiva, né? Então a função do aparelho digestivo, de uma forma geral, né, é pegar uma coisa grande, uma experiência, um sanduíche, por exemplo, né, e dividir ele em pequenos pedaços, né, e lá dentro o estômago ele ainda vai jogar o ácido para dividir aquilo mais ainda, né, vai depois no duodeno e tal. Então a função básica é pegar uma experiência crua, né, e refletir, né, mastigar, desmiuçar aquela experiência para compreendê-la melhor. E aí o aparelho digestivo ele faz isso, ele desmiuça aquilo, né, para que você possa aproveitar o que é positivo e jogar fora o que não é proveitoso, né? A gente voltando lá para o fogo, né? O intestino delgado, que tem a ver com fogo, ele tem essa função de absorção. Então ele pega o que serve, que é bom para ele e absorve, né? E o estômago ele tem essa função de quebrar, tá? Então ele corresponde principalmente a essa função de reflexão. Pegar as experiências pelas quais você passa para ver o que você vai aproveitar e o que você vai jogar fora, tá? Então é um processo muito importante. Isso, quando está em desequilíbrio, quando você quer desmiuçar tudo, né? Todo tipo de experiência se transforma em preocupação, né? Como se você quer pegar aquela experiência passada e quer traduzir ela sempre para o futuro. Então a preocupação é isso, é o constante processo de pegar o passado e projetar para o futuro, né? Sem uma consciência de que isso é só uma ferramenta que você pode usar às vezes, né, para entender melhor as coisas e se aprimorar, mas não corresponde à realidade que é o momento presente que é o real mesmo. Tá? Mas é uma ferramenta muito importante. E se você deixa de usar essa ferramenta também, que seria o outro extremo, né? Então o extremo é você usar demais, é você se preocupar em excesso, né? Você querer se preparar, né? Você querer se preparar o tempo todo, né, para o futuro baseado no que você passou no passado. E a falta disso gera um despreparo, né? Você vai ter experiências que não vão descer pela goela, né? Ou seja, coisas que acontecem e você não compreende, você não aprende com a experiência e acaba tendo que cometer o mesmo erro várias e várias e várias vezes e não aprende, né? Então esse seria o problema da falta de reflexão, a falta desse pensamento ativo, tá? Que é a função principal do estômago, né? Desse movimento terra dentro do nosso corpo. Né? Aí a função
fisiológica e a função psicológica também, tá? Mas só tô dando uma passada bem rápido só para ter uma ideia de como é que isso funciona e como aplicar isso na prática na vida, tá? No fogo a gente viu que é importante você ter uma meta, um objetivo, uma paixão, você seguir o seu coração, e agora a gente vê também que é importante você pegar essas experiências e desmiuçar. E levando para esse próximo ponto da metáfora da vida, é justamente isso. Você tem uma paixão, você tem uma meta, você quer seguir alguma coisa, né? Mas como é que você constrói esse caminho? Né? Então, assim, a Terra ela vem falar da matéria, a matéria que o caminho é construído, né? Então é o tijolo após tijolo que você constrói o seu caminho, é o passo a passo, é o dia a dia, né? Então a Terra ela representa muito essa questão de rotina, né? Do seu dia a dia, o que você faz no seu dia a dia, né? Para estar mantendo, né, essa base. O que é a base mais importante que a gente precisa? É um corpo saudável, é uma mente saudável, né? Você precisa dessa base, tá? Então a rotina para manter essa base de funcionamento legal e o seu dia a dia no desenvolvimento daquilo que você quer, né? Então ele corresponde muito a essa coisa da construção do caminho, né? Como a gente falou naquela metáfora, o fogo, né? Ele é o sangue e ele está sendo impulsionado, mas esse sangue ele precisa de um canal para seguir, né? De uma artéria, de uma veia, né? De que é constituída essa matéria, né? Então o movimento Terra ele vem muito disso, né? De você ter um corpo forte, você ter uma mente forte, né? Você se preparar, né? Você ter um condicionamento, você ter uma preparação, né? E ter um centro, ter aquele lugar, aquele princípio que você sabe que você pode voltar, tá? Então, assim, a importância de você construir, primeiramente, construir bem uma rotina. Naturalmente, isso pode mudar com o tempo, né? Você vai construir novas rotinas e de você seguir, né, essa rotina corretamente para que tenha uma saúde, né? A gente vê isso muito no nosso corpo, né? Se você costuma dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, o seu corpo se acostuma, vai se adequando, né, ficando e funcionando melhor dentro daquilo. Se você come mais ou menos nos mesmos horários e por aí vai, tá? E agora a questão da arte marcial, né? Como é que a gente pode interpretar, né? Essa é uma interpretação minha, baseada em algumas experiências, estudos, e principalmente uma das artes marciais que eu treinei pouco, né? Mas ela no começo aborda essa questão dos 5 movimentos com muita força, que é o Xingyi, é uma arte marcial interna, né? A arte marcial chinesa, né? Eu treinei quando treinei Shaolin do Norte, né? Com o meu professor André Matos, e ele me ensinou um pouco desses princípios, né? Então eu peguei essa base e apliquei uma lógica um pouco mais generalizada assim para as artes marciais. Então, seguindo, o que seria a defesa, né? Lembrando, né? Tem o Yin e o Yang. A gente pode dividir assim de forma básica. Não é exatamente isso, mas a gente divide de forma básica em ataque e defesa, tá? O que seria a defesa da Terra? Primeiro, se manter firme, né? Aquele clássico hold your ground, né? Ou seja, não ir para trás, né? Você segurar o seu espaço, segurar a sua posição aonde você está, e não dar espaço para o oponente se desenvolver, evoluir para cima de você, né? Óbvio, isso pode ser aplicado na arte marcial, numa discussão, no que quer que seja, tá? Então a Terra ela corresponde a isso. Outra questão é o agarre, né? Quando o oponente se aproxima, né, na defesa, você vê, por exemplo, no boxe, né? O pessoal se agarra e fica próximo, porque aí ele não dá espaço para o oponente continuar batendo. Então é uma forma de defesa também. A resistência, a capacidade de se manter e de colar a uma distância tão próxima que fique difícil do outro continuar o ataque, tá? E no ataque, né, os princípios parecidos, né? Primeiramente, essa coisa de colar também, de se manter próximo, ou seja, chave, imobilização, todo tipo de agarre, né? De queda, agarre, esse tipo de movimento que exige que você cole com o oponente, você fique com uma distância próxima, gere um desequilíbrio ou um controle daquele corpo, certo? Tem muito a ver também com o controle
literalmente você pegar, segurar os braços do oponente para que ele não possa escapar e ter um espaço para se desvencilhar, né? Então aí vai todo tipo de imobilização. E um ataque contínuo, né? De forma, mais uma vez, a não dar espaço para o oponente. Então assim, é aquela coisa de sequência, né? Aquela sequência que é imparável depois que chega numa distância curta, tá? Então o movimento terra ele tem muito dessa questão envolvida no ataque dele. Ou seja, a palavra, né, dentro do Shin seria demolir, né? Como se fosse uma espécie de avalanche, né? Aquele monte de pedra vindo, blá, 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 né? E demolindo o alvo, tá? Aí tem a questão também, né, para fechar, do encaixe, né, com os outros movimentos, tá? Então, por exemplo, o terra, ele tem, não lembro se eu falei isso no fogo, mas o fogo, por exemplo, ele tem uma vantagem em cima do metal, né? Porque no ciclo o fogo derrete o metal, né? E ele tem o ponto fraco dele é a água, né? Que é a absorção de energia. O fogo, bum, explode e a água absorve, né? No caso da terra, a terra ela tem vantagem em cima da água, porque a água ela precisa se adaptar, né? Ela precisa seguir uma energia e a terra simplesmente vai e tranca ela, de uma forma que ela não consiga espaço para se adaptar. E a terra é melhor aplicada, né? Desculpa, a terra é melhor aplicada contra a água e o ponto fraco da terra é a madeira, que a madeira é o fincar, né? O movimento mais abrupto, né? Em linha reta, com uma estrutura muito forte, né? Então, assim, é como se fosse um prego plaf, 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 entrando ali aos poucos na terra, ou como se fosse a raiz de árvore entrando na terra. Então, a madeira ela tem essa capacidade de quebrar essa estrutura maçuda e fixa, né, da terra. Então, só para vocês verem algumas correspondências, tá? Lá na frente a gente vai falar mais sobre essas trocas entre um e outro e entender isso um pouco mais na lógica, tá bom? Mas basicamente é isso, é um movimento de agarre, de manter o centro, de colar, imobilizar e sequenciar, né, sem dar espaço para o oponente. Show? Então, espero que tenha ficado claro aí. Até a próxima.